Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí a nossa primeira aula de língua inglesa e hoje a gente vai trabalhar aí com o Simple Present, que é um tempo verbal aí conhecido, mas é também uma espécie aí de revisão. Então, the Simple Present é um tempo verbal e é o tema da nossa aula de hoje. Então, muita atenção aí nesse tempo verbal, né, o the Simple Present, que tem uma regrinha muito específica, especialmente quando nós conjugamos o nosso verbo com terceira pessoa de singular. Ou seja, o sujeito, quando for terceira pessoa de singular, esse verbo ele vai ser acrescido de S. Essa é a regra geral. E nós vamos ver tudo isso aí ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, anotem todas aquelas informações importantes, né? Aquelas tópicos gramaticais que você pode utilizar posteriormente, palavras desconhecidas, tá certo? Para que vocês possam utilizar depois, tá certo? Olha só, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando um pouquinho desse país aqui, né? A bandeira vocês já conhecem, falando um pouquinho também já adentrando aí no tema da nossa aula de hoje, que é o Simple Present. Olha só, gente, o que nós temos para mostrar para vocês? Primeiro, algumas informações sobre esse país aqui, tá, gente? The United States, olha só. The United States of America is a country composed of 50 states and a federal district. Então, os Estados Unidos da América é um país composto por 50 estados e um distrito federal. Né? O distrito federal aí seria o equivalente a Brasília, né, por exemplo. Uma informação importante. Estão vendo essa palavrinha aqui, gente? O is. Então, o is, ele está destacado porque ele é um verbo dessa oração, tá? Dessa oração aqui, e ele já está conjugado com a terceira pessoa do singular, tá certo? Repare que ele tem terminação em S. Embora seja o verbo to be, que é um verbo aí, então, muito utilizado, é um verbo muito irregular, né? Ele já tem 3 mudanças só no presente, então a gente tem que atentar para isso. De qualquer modo, ele é um verbo que também foi acrescido de S. Ó, to be, ser o estar, quando conjugado com he, she e it, ele vai ser acrescido de S, ou seja, ele vai se transformar em is, ok? Segunda frase também que traz aí sobre os Estados Unidos é a seguinte. The US, abreviação de Estados Unidos, né? The US is the third most populous country. Os Estados Unidos, então, é o terceiro país mais populoso. Nós temos uma vez mais aqui, ó, o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Estados Unidos é equivalente a ele, it. E, portanto, o verbo deve ser acrescido de S. E essa já é uma informação importante. Nem sempre nas minhas frases eu vou ter he, she, it. Claro, às vezes eu posso ter uma palavra equivalente, como é o caso aqui de United States, que é um nome próprio. Ainda assim, essa regra de terceira pessoa do singular do the simple present está valendo, tá certo? Então, bastante atenção. Nem sempre na minha frase está óbvio ali o he, she, it. Eu posso ter um nome próprio substituindo. Ainda assim, é uma regra que eu tenho que tomar cuidado. O the simple present, na terceira pessoa do singular, é acrescido de S. Nem sempre é he, she, it. Às vezes é uma outra palavra que está substituindo. E aí a gente tem que prestar atenção, tá? Outra frase também que vai mostrar aí um pouquinho mais sobre os Estados Unidos é a seguinte. The capital, né, a capital, is Washington, D.C. A capital dos Estados Unidos, então, é Washington. Nós utilizamos essa expressão aqui, D.C., justamente para diferenciar do estado de Washington. Estados Unidos, então, tem lá na região noroeste, tem o estado de Washington, que é lá quase na costa do Pacífico. E nós temos também, então, a capital, que é o District of Columbia, que nós chamamos aí, abreviamos DC, tá certo? Então, o DC é a capital, District of Columbia. E quando eu falo somente Washington, eu estou me referindo ao estado, tá certo? Então, essa diferença aí. A capital, eu tenho que colocar DC para diferenciar de Washington, que é um estado. E uma vez mais, nós temos, então, a repetição do verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular, is, que é uma característica e uma das regras desse tempo verbal. Quando que nós utilizamos aí o Simple Present? Vou mostrar agora para vocês, olha só. The Simple Present, então é o tempo verbal, nós utilizamos para falar de hábitos, ações ou eventos repetidos, fatos gerais, instruções ou orientações e eventos programados. No caso das orações que nós acabamos de ver, ele trata-se ali de fatos gerais, né? Algumas informações sobre os Estados Unidos. Então nós utilizamos ali o the simple present para falar exatamente disso.
Uma informação importante que eu quero lembrar a vocês, the simple present, obviamente estou falando de presente, mas eu não devo confundir com a ação que está acontecendo neste momento, porque isso é um outro tempo verbal, tá certo? Então isso é um adendo, uma informação importante. The simple present não diz respeito à ação que está acontecendo nesse momento. Esse é um outro tempo verbal chamado de present continuous, que é a ação que está acontecendo nesse exato momento, tá certo? Então, o que está acontecendo agora não é the simple present, é um outro tempo verbal que nós vamos ver em um momento adequado, tá certo? Vou mostrar para vocês agora, gente, como é que acontece essa mudança. Eu já falei que quando eu tenho a terceira pessoa do singular, o sujeito na terceira pessoa do singular, que pode ser he, she e it, ou uma palavra equivalente, quando eu tenho um desses sujeitos, né, de terceira pessoa, o verbo é acrescido de S. Para todas as outras pessoas, né, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, não tem mudança, não tem acréscimo de S. Igualmente a terceira pessoa do plural, também não tem S. Essa regra de acrescer S só acontece com terceira pessoa do singular. E eu vou mostrar para vocês agora nesse VT. Então, gente, nesse VT ficou bem claro ali que o verbo want, quando conjugado com he, she e it, ele foi acrescido de S. Perceberam? Então, são essas três pessoas aqui que são terceira pessoa do singular, né? Então, eu tenho he, que é ele, she, ela, e it, ele ou ela, só que eu utilizo para outras coisas que não sejam pessoas, tá certo? Então, uma informação importante. Ele, ela, ele ou ela, só quando não for pessoa, tá? He, para ele, pessoa. She, para ela, pessoa. E it, então, para todas as outras situações, todas as outras coisas e objetos. Essas são terceira pessoa do singular. São as pessoas, né, na verdade, terceira pessoa do singular. Quando o meu verbo, quando a minha sentença, a minha oração, o meu enunciado tiver terceira pessoa do singular no sujeito, o verbo vai obrigatoriamente ser acrescido de S. Tá certo? Para todas as outras, you, we, you de novo, né, quando for plural, e they, não há mudança, tá certo? Só acontece, então, na terceira pessoa do singular. E é exatamente isso que nós vamos explorar agora. Olha só, gente. Então, regra terceira pessoa do singular. A regra geral diz, todo verbo conjugado com terceira pessoa do singular vai ser acrescido de S, tá certo? Olha só os dois exemplos. He wants, she needs. Esses dois verbos, está até destacado ali em vermelho, eles são verbos que foram acrescidos de S justamente porque eles têm, então, um sujeito que é a terceira pessoa do singular, tá certo? Então, essa é a regra geral. Como nós temos, então, essa regra geral, que diz que todo verbo conjugado com terceira pessoa do singular deve ser acrescido de S, nós temos, dentro dessa regra geral, algumas sub-regras, que não é difícil de compreender e que nós vamos ver agora. Olha só a primeira delas. Verbos terminados em Y. Na terceira pessoa do singular, troca seu Y por IES. Olha só os dois exemplos que eu tenho. Essa é a primeira sub-regra. Verbos, então, digamos que eu tenha um sujeito na terceira pessoa do singular, he, she, it, ou uma palavra equivalente, o meu verbo, ele deve ser acrescido de S. Só que se esse verbo tiver a terminação Y, eu substituo o Y por IES. Tá certo? Olha só o verbo fly, voar, vai ficar flies. Ele perdeu o Y e foi acrescido IES. O verbo cry, também terminação em Y, substitui o Y por IES. Perceberam, gente, então, essa informação? Ficou claro? Então, já sabemos que o verbo, quando conjugado com terceira pessoa do singular, vai ser acrescido de S.
Se esse verbo tiver terminação em Y, especialmente consoante Y, ele vai substituir o Y por IES, tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra informação também referente aí ao verbo terminado em Y, olha só. Agora a exceção. Então, todos os verbos terminados em Y, eu substituo o Y por IS. A exceção é se esse verbo terminado em Y tiver uma vogal antes. Aí eu só acrescento S. Perceberam? Olha só, o verbo play, eu tenho uma vogal antes, tá certo? Vogal mais Y, eu só acrescento S, tá certo? Essa é uma informação importante. O verbo pray, mesma situação. Eu tenho aqui uma vogal e o Y. Nesse caso, eu só acrescento o Y. Se eu tiver uma consoante e um Y, aí eu devo substituir o Y e acrescentar IES. Tá certo? Então, uma informação aí importante que vocês devem anotar. Tá certo? Então, a regra geral, sujeito no singular, terceira pessoa do singular, o verbo vai ser acrescido de S. Se esse verbo tiver terminação consoante Y, eu substituo o Y por IS. Já se esse meu verbo tiver terminação em vogal mais Y, eu só acrescento S. Perfeito, gente? Então, olha a terminação ali. Opa, esse verbo aqui tem terminação em Y. Antes dele tem uma consoante? Então, eu substituo o Y por IS. Se antes do Y eu tiver uma vogal, eu vou apenas acrescentar o S. Ficou claro, gente? Acho que não tem dúvida, né? É uma sub-regra aí também muito fácil de compreender. É bom vocês anotarem para vocês memorizarem. Língua inglesa, qualquer outro idioma, se aprende com prática. Você aprende algo hoje, tem que colocar em prática para você não esquecer, tá certo? Se você não colocar em prática, já era, você vai acabar esquecendo. E aí, esse é um dos grandes motivos aí que façam com que as pessoas fiquem anos estudando um idioma, por exemplo, e não conseguem desenvolver esse idioma, não conseguem aprender. Esse é um dos problemas que pode estar causando, tá certo? Então, anotem e pratiquem. Continuem sempre em contato com o idioma, tá certo? Outra regrinha aí, outra sub-regra relacionada à terceira pessoa do singular. Olha só. Adicione CES aos verbos terminados em SS, X, SH e CH. Também anotem aí essa informação, tá? Então, conjugado com terceira pessoa do singular. Se esse verbo tiver terminação em RI, aliás, em SS, X, SH e CH, ele deve ser acrescido de S. Olha os exemplos. He passes, she catches, he fixes, it pushes. Repare, gente, que todos os verbos têm terminação. O primeiro SS, o segundo CH, o terceiro X e o quarto em SH. Todos eles foi acrescido de ES. Anotaram, gente? Uma informação importante também. Se esses verbos tiverem sido conjugados com o sujeito de terceira pessoa do singular, eles devem receber, então, não somente o S, mas o ES. Um exemplo ali, então, é o primeiro exemplo. Reparem, gente, que se eu for colocar esse verbo aqui, ó, na regra geral, então esse verbo deveria ficar com 3 S's. Não é possível, tá certo? Então, por isso que eu coloco ali essa vogal antes do S, com esses verbos aqui, cujas terminações são SS, CH, X e SH. Tá certo, gente? Conseguiram compreender? Anotaram? Isso é muito importante, tá? Anotem para vocês não precisar depois reaprender e rever esse conteúdo, tá? É importante vocês terem no caderno sempre. Mais algumas frases agora que vai demonstrar aí verbos sendo utilizados na terceira pessoa do singular. Olha só. Mars is the fourth planet from the sun. Marte, então, é o quarto planeta a partir do Sol. E eu tenho, então, o verbo to be ali conjugado com terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Então, Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere. Então, Marte é um planeta rochoso, né? Terrestre mesmo, não é só de gás, e ele tem uma camada muito fina de atmosfera, uma atmosfera muito fina. Também o verbo to be ali sendo conjugado. Mars é a terceira pessoa do singular. Outra frase, outra sentença. The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of Earth. Então, a rotação e os ciclos sazonais de Marte são como os da Terra.
Aqui eu tenho, eu estou falando da rotação, né, e dos ciclos sazonais, portanto, 2 pessoas, plural. Então, eu devo utilizar o verbo to be, are, e não is. Porque eu não estou falando de uma coisa só, singular, eu estou falando de 2, que é a rotação e o período, né, sazonal, 2 coisas, portanto, o are. Certo, gente? Então, agora vou mostrar para vocês uma lista de verbos que nós trabalhamos na aula, que também é importante, vocês podem anotar. Verb list. Want é querer, need, precisar, fly, voar, cry, chorar, play significa jogar, tocar, brincar, aí depende do contexto, para saber qual deles ele significa. Pray é rezar, tá? Então esses verbos aí é bom vocês anotarem também, para aumentar o vocabulário. E vou passar agora mais uma lista. Pass, que é passar, catch, pegar, fix, consertar, push, empurrar, use, usar, explore, explorar. Tá certo, gente? Então essa lista de verbos aí é bom também vocês anotarem para vocês ter aí um monte de palavras, né? Aquelas palavras que vocês vão utilizar aí para construir frases, tá? Um vocabulário particular.